Eu quero ler com vocês essa noite Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. A gente vai ler do verso 15 ao verso 19. João, capítulo 21, do 15 ao 19. Diz assim a palavra de Deus: Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais que esses outros me amam? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: Siga-me. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, por Tua graça e misericórdia, Senhor, ilumina a nossa mente, o nosso coração, e nos dê, ó Deus, da Tua palavra, Senhor, que é pão, é alimento espiritual para a nossa vida, Senhor. Que em nome de Jesus nós possamos estar atentos, ó Pai, e que a Tua palavra essa noite venha de encontro com as nossas necessidades mais íntimas, Senhor. Essa é a oração que nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Queridos irmãos, eu creio que um dos piores sentimentos que nós podemos carregar na nossa vida é o sentimento de culpa. Você concorda comigo? Um dos piores sentimentos que a gente pode carregar na nossa vida é o sentimento de culpa, que também é conhecido popularmente como consciência pesada. Talvez você nunca tenha usado essa expressão: eu estou com sentimento de culpa, mas talvez você já falou algum dia na sua vida: olha, eu estou com a consciência pesada. Muitas vezes nós carregamos conosco o peso da culpa de algum mal que nós causamos a nós mesmos ou que nós causamos às pessoas à nossa volta. Esse sentimento, meus irmãos, ele é constante e persistente, especialmente diante de um mal que não pode ser revertido, ou de um mal que não pode ser corrigido, ou diante de uma situação em que ainda não houve diálogo, em que ainda não houve tentativas de reconciliação. É interessante porque eu estava pesquisando essa tarde, sobre sentimento de culpa, e eu percebi que a psicologia, a psiquiatria já fizeram estudos muito profundos no que diz respeito a esse tema. E uma das conclusões que esses estudos chegaram, meus irmãos, é que o sentimento de culpa, em altas doses, ele pode trazer alguns sintomas para a nossa vida. E eu vou citar alguns para vocês de uma lista grande, como, por exemplo, angústia persistente, mau humor constante, pensamentos autodepreciativos: eu não presto, eu não valho nada, comportamentos autodestrutivos: beber, fumar, usar droga, correr na estrada, etc., insônia, pavor noturno, pesadelos, autossabotagem, atitudes compulsivas, sentimento de indignidade e não merecimento, remorsos e diálogos internos de autoacusação e etc.
Alguém aqui já se sentiu culpado em algum momento da sua vida? Levanta a mão só para eu ver que eu não estou sozinho nessa. Anísio, nunca se sentiu culpado na sua vida? Não? Muitas? Eu já também, meus irmãos, inúmeras vezes. Há algumas culpas que são breves e transitórias, não é verdade? Como quando você tem um pote de sorvete na sua casa e você é intolerante à lactose, mas você não se segura e come todo o pote de sorvete. Você vai se arrepender quando? Quando você estiver no banheiro, né? Passando horas no banheiro com dor de barriga, e você sabe bem o que eu estou querendo dizer. Ali você se sente culpado, você se arrepende, mas normalmente quando passa aquela situação e você se recupera, a culpa rapidinho vai embora. Ou quando você briga com alguém, né, discute com alguém, especialmente alguém que você ama, e aí você se sente mal, né, mas aí rapidamente essa situação é resolvida com uma boa conversa, né, com um mútuo pedido de perdão e assim por diante, né? Quantos maridos nunca brigaram com a esposa e depois ficaram com a consciência pesada, né, com sentimento de culpa? Mesmo quando ela estava errada, né, a gente ia atrás para pedir perdão, né, para ficar tudo em paz, né? Faz parte, né, de todo o casamento. Mas há culpas, meus irmãos, longas. E há culpas que aparentemente são permanentes na vida de alguns. Culpa por erros ou falhas do passado, onde as consequências são vividas ou são sentidas até os dias de hoje. Culpa por falhas e erros que teimam em se repetir na nossa vida, que viram uma constante, coisas que nós não gostaríamos de fazer, mas que no nosso dia a dia acabam sendo uma prática, como por exemplo os nossos pecados de estimação, né? O nosso calcanhar de Aquiles, aquela área onde a gente luta, a gente quer honrar o Senhor, mas a gente acaba tropeçando muitas vezes sempre naquele ponto, e aquilo acaba trazendo para nós então essa culpa. Na passagem que a gente leu agora há pouco, nós vemos o apóstolo Pedro cheio de culpa, e por outro lado, meus irmãos, nós vemos diante dele um Cristo ressurreto, um Cristo vivo, cheio de graça para oferecer para ele naquele momento. Essa culpa, apenas para você lembrar, ela vinha acompanhando o apóstolo Pedro desde o pátio da casa do sumo sacerdote, na madrugada da sexta-feira, quando o Senhor Jesus foi preso. Ali, como você sabe bem, Pedro negou o Senhor Jesus por 3 vezes, dizendo que não o conhecia. E na terceira vez, para que se cumprisse a predição do próprio Senhor, o galo canta, para que Pedro se lembrasse então de que Jesus havia dito que ele negaria o Senhor por 3 vezes. E o remorso, a culpa de Pedro naquele momento, eu entendo que ela foi potencializada por algumas declarações que ele mesmo havia dado, e há não muito tempo dali. Algumas horas antes da prisão do Senhor, meus irmãos, Pedro havia dito para Jesus, de peito estufado, de que ele nunca seria uma pedra de tropeço para o Senhor, e que ele jamais o negaria, mesmo que ele tivesse que perder a própria vida por causa disso. No momento em que o Senhor Jesus vai ser preso, quem que é o único corajoso que reage? Pedro. Ele tira a sua espadinha e corta a orelha de um soldado chamado, vamos ver se vocês estão bons na escola dominical. Como é que é? Malco, né? Corta a orelha do Malco. O fato, meus irmãos, é que Pedro, através de palavras e através de atos, sempre quis demonstrar que ele amava o Senhor mais do que os outros apóstolos. Sempre quis mostrar que ele estava disposto a fazer por Jesus aquilo que os outros talvez não estariam. Mas naquela noite fria, no pátio da casa do sumo sacerdote Anás, enquanto Jesus era julgado, injustamente julgado, Pedro, quando estava em volta de uma fogueira, onde ele se aquecia do frio, ele é identificado pela 3ª vez como um dos discípulos de Jesus. E aí Mateus vai dizer que Pedro, ele sai de si, porque o texto diz que ele começa a praguejar e a jurar, dizendo: não
conheço esse homem. Pesado, né, meus irmãos? Não conheço esse homem. E segundo o relato de Mateus, quando o galo canta, Pedro chora amargamente. Amargamente. E ali não há dúvida que o terrível sentimento de culpa invade o seu coração. No avançar da história, como nós sabemos, Jesus é crucificado, é morto e é ressuscitado por Deus ao terceiro dia. E ele aparece algumas vezes para os discípulos no próprio domingo da ressurreição, inclusive aparece para o próprio Pedro, é difícil, não trava-língua, né? Aparece para o próprio Pedro. Mas o sentimento de culpa persistia. Mesmo vendo Cristo vivo, o sentimento de culpa persistia. E como é que nós sabemos disso, meus irmãos? Nós sabemos justamente pela atitude que Jesus tem com Pedro, na passagem que nós lemos há pouco. Ali o Senhor age justamente para restaurar a sua vida naquela questão. Em Atos, capítulo 1, versículo 3, Lucas vai dizer para nós que o Senhor Jesus, após ser ressuscitado, ele apareceu durante 40 dias aos seus discípulos antes dele subir aos céus. O episódio narrado em João 21 é uma dessas aparições. Pela forma como João começa a narrar essa história, lá no versículo 1, e pelo que o versículo 14 nos fala, meus irmãos, é bastante provável, praticamente certeza, que essa história aconteceu no dia seguinte ao domingo da ressurreição. Ou seja, aconteceu logo na segunda-feira. O texto vai dizer que ainda de madrugada, Simão Pedro, ele chama outros apóstolos para que eles fossem para o mar de Tiberíades, que também é conhecido como mar da Galileia, para que ali eles pudessem então pescar. Esse fato de que eles vão pescar no dia seguinte, aponta para a gente algo interessante que a gente não pode deixar passar batido. Qual que era a profissão de boa parte dos apóstolos? Pescadores. Essa era a profissão de boa parte deles. Após a ressurreição de Cristo, meus irmãos, eles ficaram meio desorientados com relação ao que eles deveriam fazer da sua vida. Afinal de contas, mesmo tendo visto o Senhor vivo, o Senhor deu algumas instruções vagas: aguardem até que do alto vocês sejam revestidos de poder, mas eles não sabiam o que fazer das suas vidas. Aí você pega um Pedro, com um profundo sentimento de culpa, possivelmente sentindo-se indigno, imerecedor de seguir no ministério com Cristo após tê-lo negado. Qual que é a conclusão lógica que ele chega, meus irmãos? Eu vou voltar para a minha velha vida. Ele não foi pescar igual a gente vai fazer sábado, para diversão, para recreação. Ele foi continuar a vida dele, foi seguir em frente, foi trabalhar no seu ganha-pão, naquilo que ele sabia fazer. Aí a história avança e diz, meus irmãos, que durante a madrugada da pescaria, eles não pegaram absolutamente nada. Joga a rede aqui, joga a rede acolá e nada. Até que pela manhã o Senhor Jesus surge na praia e dá uma orientação para eles, dizendo assim: olha, joguem as redes ali naquele lado e vocês vão pegar. E o texto diz que quando eles puxaram a rede, tinha tantos peixes, meus irmãos, que eles mal podiam arrastá-los para a areia. E quando finalmente eles conseguem e retornam para a praia, eles encontram com Jesus. E ao se depararem com Jesus, o que o Senhor tem preparado para eles ali? Café da manhã. Já pensou? Café da manhã. Peixe assado, pãozinho na brasa. Olha que delícia. Depois de uma noite de pescaria, Jesus se preocupou com isso. O texto diz que os discípulos, eles comem com o Senhor, e quando eles terminam de comer, Jesus então, ele volta a sua atenção a Pedro, e ali ele começa um diálogo. E esse diálogo ele é pautado, meus irmãos, por perguntas e respostas. E a primeira é: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Você me ama mais do que esses outros me amam? Pare para pensar um minutinho. Jesus poderia ter chamado Pedro de lado para ter aquela conversa? Poderia. Eles estavam na praia. Pedrão, vamos andar um pouquinho aqui, né? Eu quero trocar uma ideia com você.
Mas ele não faz isso. Ele fala com Pedro na frente de todos. E por que ele faz isso, meus irmãos? Porque quando lá atrás Pedro se vangloriou, e Pedro fez aquelas promessas de nunca abandoná-lo, de nunca negá-lo, isso foi feito em público. Isso foi feito na presença de todos os outros apóstolos. E aqui a gente pode abrir um parêntese para tirar uma pérola de sabedoria para a nossa vida. Ofensas públicas, meus irmãos, são resolvidas publicamente. Ofensas particulares ou privadas são resolvidas nessa mesma esfera. O que eu quero dizer com isso? Na sua vida, seja aqui na igreja, na sua família, no clube que você frequenta, em qualquer outro lugar, quando você ofender alguém publicamente, na frente de outras pessoas, tenha o cuidado de se desculpar e reconhecer o seu erro em público também. E quando o erro for cometido no particular, não há necessidade de você expor essa situação em público. Ele pode ser tratado e resolvido entre as duas partes apenas. Como no caso do Pedro foi público, o seu processo de restauração teve que ser feito dessa mesma forma. Em seus discursos prévios, meus irmãos, Pedro havia dado a entender, como eu falei há pouco, que ele amava o Senhor Jesus mais do que os outros apóstolos. E eu entendo que é por isso que Jesus, na primeira pergunta que ele faz, que é diferente das outras, ele fala: você me ama mais do que esses outros me amam? Ou para a gente entender, meus irmãos, é como se Jesus perguntasse: você continua me amando da forma como você disse que me amava? Esse ainda é o amor que você tem por mim? E Pedro responde: sim, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus então ordena a ele: apacente os meus cordeiros, cuide do meu rebanho, cuide das minhas ovelhas. Mas Jesus faz a pergunta pela segunda vez, e aqui ela já é um pouquinho diferente: Simão, filho de João, você me ama? E aí, meus irmãos, ele responde exatamente da mesma forma: sim, o Senhor sabe que eu amo. E a ordem de Jesus mais uma vez é: pastorei as minhas ovelhas, ou como diz a nova tradução da linguagem de hoje, cuide das minhas ovelhas. Alguns termos mudam, como eu falei, como cordeiros, ovelhas, pastoreie, apacente, mas o sentido e o propósito, meus irmãos, é exatamente o mesmo. A ordem para Pedro é que, em resposta a esse amor fora do comum, maior do que o dos outros, que ele dizia ter, como resposta a isso, ele deveria então dedicar a sua vida para cuidar do rebanho do Senhor, cuidar do rebanho do Supremo Pastor. Mas o diálogo continua. E aí Jesus vai perguntar pela terceira vez. O que ele pergunta? Simão, filho de João, você me ama? Nessa hora o texto mostra que Pedro ele é abatido por um outro sentimento. Um sentimento de tristeza. E ele é abatido por esse sentimento pelo fato de Jesus ter perguntado para ele pela terceira vez. E a gente consegue entender isso, meus irmãos. Se você está conversando com uma pessoa e ela faz para você 3 vezes a mesma pergunta e você dá a mesma resposta, você no mínimo vai ficar chateado com a pessoa. Por quê? Porque isso quer dizer que ela não está acreditando na sua resposta. É quando sua mãe te perguntava: você pegou os R$2 que está aqui? Aí você fala: não. Você pegou os R$2 que está aqui? Não. Você pegou os R$2? Não, mamãe, eu não peguei, pelo amor de Deus. Aí já era, né? Aí já era. É mais ou menos essa situação, esse sentimento que sobreveio sobre Pedro. E aí pensa, né? Ele já estava se sentindo culpado. Agora ele chega à conclusão que Jesus não acreditava no seu amor. Com semblante caído, então ele fala: o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu o amo. E vejam que interessante. Mesmo na situação em que ele estava, aqui Pedro faz uma declaração de fé muito profunda para o Senhor. Porque aqui ele vai declarar para Jesus que Jesus é onisciente. Quem é o único que é onisciente, meus irmãos? Deus. Deus. Esse é o atributo incomunicável do Senhor. Apenas Deus é onisciente. Quando Pedro fala: o Senhor sabe de todas as coisas, ele está dizendo: o Senhor é o próprio Deus. O Senhor é o próprio Deus.
E agora que o Senhor ressuscitou, se tivesse qualquer resquício de dúvida, já não tem mais. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe se eu estou mentindo ou não. E como o Senhor sabe que eu não estou mentindo, Senhor, então você sabe que eu te amo. E aí Jesus diz para ele o quê? Apacente as minhas ovelhas. O Senhor acreditou em Pedro? Acreditou. Como é que a gente sabe disso? Versículos 18 e 19. Os versículos 18 e 19, meus irmãos, são uma declaração de Jesus de que de fato ele sabia que Pedro o amava. E mais do que isso, meus irmãos, o amava de tal forma que um dia morreria por causa desse amor. Morreria por causa do Senhor. Jesus diz nesses versículos que quando Pedro fosse velho, ele estenderia as mãos, seria cingido por outra pessoa e levado para onde ele não queria ir. Sabe o que significa esse estenderia as mãos? Estenda a sua mão. Estenda a mão. Estenda a mão. Não é nessa posição que o texto está falando. O texto está falando assim. Chegaria um dia em que alguém estenderia as mãos dele. Os mais antigos entenderam, meus irmãos, essa expressão estender as mãos como o tipo de morte que Pedro sofreria e pela qual ele glorificaria o nome do Senhor. Relatos de historiadores daquela época apontam que Pedro foi martirizado durante o governo de Nero por volta do ano 64 depois de Cristo. Talvez você já tenha até ouvido uma história que é muito bonita, mas infelizmente não tem muito base histórica, tá bom? Mas fica como uma lenda, né, que a gente pode acreditar ou não. Essa história diz que quando Pedro foi ser crucificado em Roma, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer da mesma forma que o Senhor, né? Então é uma história muito bonita, mas infelizmente não tem muita base, né? Então os estudiosos da Bíblia vão dizer, né, que é considerado como uma lenda, né? A gente acredita ou não nisso. Mas de fato, meus irmãos, Pedro amava o Senhor. E Pedro o amou até o fim. Pedro o amou até a morte. E vejam bem, morte de cruz. E dessa forma, o que ele fez? Ele glorificou a Deus com a sua vida. Te lembra Filipenses 2? Te lembra Filipenses 2? Quando vai falar sobre o Senhor Jesus, que ele se esvaziou, tomou forma de servo, foi obediente até a morte de cruz. Dessa forma, ele glorificou a Deus, o Pai. Obviamente, a morte de Cristo é incomparável com relação à morte de Pedro. Mas a gente vê, meus irmãos, na história de Pedro, como ele amou o Senhor até o fim. E ele teve a honra de ter a mesma morte do Senhor e glorificar, né, ao Pai através disso. João termina dizendo que após ter acabado de falar, Jesus ainda acrescentou para Pedro: siga-me, siga-me. E aqui não é um chamado para caminhar para a praia, tá? Ele acabou de dizer, falou assim: Pedrão, vamos lá agora, siga-me. Não tem nada a ver. Esse chamado, meus irmãos, ele está intimamente ligado ao discipulado. Em todo o Evangelho, quando Jesus usa essa expressão siga-me, é porque ele está chamando alguém para ser seu discípulo. Quando o Senhor diz aquelas palavras siga-me para Pedro, aquilo era a renovação do chamado que um dia ele recebeu, quando lá no início do Evangelho de João, capítulo 1, o seu irmão André chega para ele e diz: Pedro, achamos o Messias. Achamos o Messias. O chamado do dia em que Jesus colocou os olhos nele e disse assim: você é Simão, filho de João, mas agora você será chamado de Cefas. Você será chamado de Pedro. A partir daqui você me pertence. Eu estou mudando o seu nome. Você vai ser meu discípulo. Esse siga-me de Jesus é para fazer Pedro lembrar que nada do que aconteceu, do dia que eles se conheceram até aquele momento na praia, mudou o fato de que ele havia sido chamado por Jesus para ser um discípulo e andar com ele. Nada no meio do caminho mudou esse fato.
Pedro jamais voltaria para a sua velha vida, meus irmãos. Ele jamais seria o mesmo. Ele jamais subiria num barco para pescar, porque se ele amava a Cristo como dizia que amava, o seu chamado, a sua vocação, o seu ministério seria cuidar das ovelhas do Senhor, apacentar o rebanho. E foi algo que Pedro fez até o último dia da sua vida. Como é que nós sabemos isso, meus irmãos? Você sabia que Pedro escreveu 2 cartas, né? A primeira carta que ele escreveu as 2 cartas, aliás, já foram bem próximos da sua morte. Ou seja, o que eu vou ler agora para vocês, Pedro escreveu 60 anos depois desse diálogo que ele teve com Jesus. 1 Pedro 5, do 1 ao 4, Pedro vai dar um conselho para presbíteros. Atenção, meus presbíteros estão aqui. Pedro vai dar um conselho para pastores. Ele diz assim: aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que nos foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Ele não apenas pastoreou o rebanho de Jesus, ele se tornou pastor de pastores, ele se tornou mentor de presbíteros. Ele amou Jesus, meus irmãos. Ele pastoreou, ele pregou o evangelho, ele cuidou do rebanho do Supremo Pastor, até o dia que ele morreu numa cruz, para a glória de Deus. Naquela manhã de segunda-feira, naquela praia, Jesus restaurou a vida de Pedro, livrando-o do peso da culpa. Jesus restaurou o seu ministério naquele momento, lembrando que o chamou para apacentar o seu rebanho e não para pescar. Jesus ainda, meus irmãos, o restaurou como discípulo, mostrando para Pedro que os seus pecados jamais anulariam o chamado que foi feito um dia para ele ser um dos seus seguidores. Pedro foi restaurado por Jesus aquele dia. Ele já não vivia mais com culpa. E eu quero terminar dizendo para você que o que Jesus fez na vida de Pedro naquele dia, Ele continua fazendo em nós hoje. Ele continua fazendo na minha e na sua vida. Os nossos erros, os nossos remorsos, nossa culpa, nossas frustrações, nossos desvios do caminho, não devem nos fazer pensar de que não há mais jeito para a nossa vida, de que nós estamos fadados ao fracasso espiritual, que nós estamos fadados a viver uma vida longe do Senhor, que não há como voltar atrás. A história de Pedro para nós, meu irmão, minha irmã, é uma história de esperança, amém? É uma história de esperança, porque assim como ele, nós também negamos a Jesus muitas vezes através da nossa vida. E como negamos, irmãos? Há um texto em Tito, capítulo 1, versículo 16, em que o apóstolo Paulo vai falar de pessoas dentro da igreja que afirmam conhecer a Deus, mas o negam por meio daquilo que fazem. Quando a nossa vida, aquilo que fazemos, não está em harmonia com a fé que nós professamos verbalmente, segundo Paulo, nós estamos negando o Senhor. A nossa boca diz uma coisa, mas aquilo que a gente faz diz outra completamente diferente. Mas sabe qual é a boa notícia? Independente da sua condição, a boa notícia é que Cristo sempre está diante de nós, com os braços abertos, estendidos, pronto para nos restaurar. Aquilo que nós muitas vezes não conseguimos nos perdoar na nossa vida, Cristo consegue. Cristo consegue.
Talvez se não fosse a ação de Jesus na vida de Pedro, ele nunca teria sido capaz de se perdoar. Teria passado até o fim dos seus dias em amargura, em culpa e em remorso. Mas aquilo que nem a gente consegue se perdoar, Cristo consegue. Romanos capítulo 5, versículo 20, vai nos dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós cantamos domingo aqui, meus irmãos, fazendo assim, superabundante graça. Superabundante graça. Como você deve imaginar, Cristo fez com que Pedro afirmasse que o amava 3 vezes, por quê? Porque Pedro negou 3 vezes. Você me negou 3 vezes, Pedro? Você vai ter oportunidade de falar por 3 vezes que você me ama. Dentre outras coisas, meus irmãos, preste atenção, isso serve para nos mostrar que para cada pecado, para cada erro, para cada falha na nossa vida, há uma dose exata da graça de Deus para nos perdoar e para nos restaurar. Pedro precisava de 3 doses de graça, e Jesus deu para ele. Pedro precisava dessas 3 doses. Ele disse: eu não o conheço, eu não conheço, eu não conheço. E Jesus deu a ele a oportunidade de dizer: eu o amo, eu amo, eu amo. De quanta graça você está precisando na sua vida agora? Qual é a dose da graça que vem do trono de Deus que você está precisando para a sua vida? Eu não sei quanto você precisa, mas eu sei que Cristo pode te dar. Quanto da graça você precisa para te livrar da culpa? Quanto da graça você precisa para entender que o perdão mais importante você já tem? O perdão mais importante você já tem. Quanto você precisa de graça para saber que Deus não quer que você permaneça nessa situação, que você permaneça sofrendo longe dEle. Para que essa restauração maravilhosa venha sobre nós, meus irmãos, Cristo só pede 2 coisas essa noite para mim e para você: arrependimento e o nosso amor. É as 2 coisas que ele esperava de Pedro: arrependimento e o nosso amor. Não importa onde você está ou como você está, o chamado de Cristo permanece o mesmo há mais de 2000 anos. Arrependa-se e volte para mim. Arrepende-se e volte ao primeiro amor, porque eu quero restaurar a sua vida. Eu quero restaurar o seu ministério. Eu quero restaurar aquilo que eu te chamei para fazer comigo e para mim, como a gente aprendeu com o reverendo Mário aqui. E Jesus, meus irmãos, quer novamente também te lembrar do melhor chamado que Ele fez um dia para a sua vida. Qual foi o chamado que Jesus fez para você? Ele fez para mim o chamado de siga-me. Siga-me. Um dia eu ouvi do Evangelho. Um dia eu me arrependi diante do Senhor. Um dia eu declarei que eu amo Jesus como meu Senhor e Salvador. E sabe o que Ele respondeu para mim? Siga-me. Do jeito que você está. Como você está. Siga-me. Siga-me. Se você foi escolhido por Cristo para ser um dos seus discípulos, não há outra resposta que você possa dar senão obedecer. O Evangelho nos mostra que é impossível ser restaurado, tocado por Jesus e não se tornar um dos seus seguidores. Todos aqueles que foram tocados e restaurados pelo Senhor se tornaram seus seguidores, desejaram andar nos seus passos, desejaram ser como Ele. A minha oração essa noite é que você leve toda a culpa da sua vida, que porventura você carregue no seu coração, aos pés de Cristo. Amém? Primeiro desafio. Leve toda a sua culpa aos pés de Cristo. A minha segunda oração é que você volte para Ele com todo o seu coração e que você seja restaurado por Ele. E a minha oração, para terminar, é que você entenda, assim como Pedro entendeu naquele dia, que nada nessa vida tem graça, sentido e propósito quando Cristo não está ali. Nada nessa vida tem graça, sentido ou propósito quando Cristo não está ali. Amém? Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém, meus irmãos.